Item 240, a subjugação. Aí nós já vimos a obsessão simples, a fascinação, agora a subjugação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade, a vontade daquele que a sofre. E o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jogo. Aí normalmente são aqueles casos de alienação mental, ou melhor, pode chegar aos casos de alienação mental, onde a pessoa vai parar num hospício, no hospital psiquiátrico, ou fica aquele morto-vivo dopado de remédio a vida inteira, porque se ele ficar sem aquele remédio, as suas atitudes e ações são deploráveis e perigosas. E na subjugação nós temos que ter muito cuidado ao lidarmos com ela. Na fascinação, a pessoa pode usar da mentira, tentar enganar o outro, tentar tirar a pessoa do sério por uma série de fatores, com deboche, com ironia, mas ela tem ainda um limite da razão, que não agride o outro fisicamente, ou não põe em risco a integridade física do outro. Exceto se ele estiver dirigindo, por exemplo, aí já é complicado. Mas na subjugação, a pessoa sai totalmente do prumo. Ela vai ficar à mercê de um espírito, um grupo de espíritos, e aqui traz graves lesões perispiríticas a essa pessoa. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É como uma fascinação. Então, ali na questão moral, ele vai tomar uma série de atitudes, vai falar alguma coisa para alguém que não deveria falar, ou seja, ele vai estar sob uma influência bem desagradável, bem complexa de um espírito ou um grupo de espíritos, mas ainda está dentro de um certo limite. Vamos ver. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se o médio escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, a falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Conforme já disse, aqui fugiu do controle. O Kardec está deixando uma coisa mais simples. Ele está simulando escrever. E aqueles que ficam falando? Aqueles que ameaçam agredir as pessoas, que ofendem, que xingam. É tudo uma subjugação. É importante que a gente entenda isso. Quando leva-se as pessoas para as drogas, podemos dizer que no primeiro momento, quando leva para as drogas, é uma subjugação moral. Te induziu a usar a droga. A partir das lesões fisiopsíquicas das drogas, que cria a chamada dependência química, que é muito mais uma dependência psíquica do que química, no nosso modo de entender, aí já é a subjugação corporal. Se além da moral, ainda tem ali junto a corporal e mais as lesões fisiopsíquicas, que são mais complexas, pode até serem revertidas, mas elas são mais complexas. Vai às vezes mais longe. A subjugação corporal pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem, nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedia-la em casamento. Então aqui já vai, as ações da pessoa já saem até do controle físico dela. Ela sai, ela chega ao ponto de, conforme ele colocou ali, se ajoelhar diante de alguém, pedir essa jovem em casamento, pessoa que ele não tem nem interesse, no mínimo interesse de casar-se com ela. A pessoa pode chegar para o outro, existem os casos de chegar e agredir, chegar e ofender. A gente passa às vezes por determinadas pessoas na rua em estado deplorável, de obsessão, de subjugação, eles ficam xingando, falando palavrão, fazendo gestos obscenos. Tipicamente um caso de subjugação. Aí você fala, mas aquelas pessoas são doentes mentais. Tudo bem, mas estão subjugadas. E se tirar aquele espírito, provavelmente já está com tantas lesões
que não vamos ter muita coisa a fazer. Então, cada situação é única, e a gente tem que ter o cuidado de fazer uma observação de cada vez, tomar uma ação de cada vez, ter o cuidado de não fazer determinadas afirmações para quem não entende aquilo que a gente entende, aquilo que a gente estuda. Ou seja, quando você está lidando com coisas abstratas, sobrenaturais, conforme as coisas espirituais, dependendo da pessoa, às vezes a melhor coisa que a gente faz é abster-se de comentar. Ficar em silêncio, ficar quieto. Agora, quando a pessoa vai dando brechas para que a gente consiga conversar, a gente vai poder explicar, a gente vai poder fazer as observações necessárias para que o outro possa entender o nosso ponto de vista, possa entender aquilo que nós estamos querendo explicar para ele. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica, o que o forçava, não obstante a resistência que ele opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Extremamente constrangedora, né? Ainda bem que, graças a Deus, a gente não vê tantas pessoas numa situação assim mais. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Conforme já disse aqui, as pessoas que são taxadas de loucas, as pessoas que ficam na rua em condição, às vezes, bem caótica de apresentação física, elas estão sob uma subjugação. Cada uma no seu patamar, cada uma no seu nível. A fascinação, então, ali, muitas das vezes é muito grande, mas a gente tem que lembrar que nem sempre a gente vai poder ajudar como gostaríamos, mas podemos ajudar fazendo uma prece, fazendo uma oração, conversando com essas pessoas, quando é possível e seguro, que nem sempre você vai poder se aproximar de uma pessoa sob forte ação de espíritos na rua e conversar com ele. Mas as orações você pode fazer, principalmente na casa espírita, quando você estiver lá, lembrar dele, mentalizá-lo, fazer oração para aquela pessoa, vai ajudá-lo. Porquanto estamos, porém, convencidos de que absolutamente não o era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade, e com isso sofria horrivelmente. Então Kardec entendia que ele não era louco, porque ele tinha consciência de que ele era ridículo, e ele sofria com aquelas situações, mas ele não conseguia opor sua força, por mais que ele tentasse resistir. A força do espírito era tão grande que subjugava naquela condição. Portanto, a gente vai deparar com muitas situações onde que o médium pode passar por determinados constrangimentos, por determinadas situações delicadas, e o que nos compete fazer? Ajudar com oração. Dentro da casa espírita podemos dar passe, que aí os auxílios vão chegando, a ajuda vai acontecendo, e nós vamos poder trabalhar com mais segurança e sermos úteis à seara do bem. Como vocês estão vendo, o Livro dos Médiuns traz para nós um conjunto de informações extremamente valioso informações extremamente valiosas para que possamos auxiliar, primeiramente a nós mesmos, aos espíritos que nos protegem e aquelas pessoas que nos procuram. Fique com Deus, fique com Jesus, que os bons espíritos possam te proteger, te intuir, e que você possa entender bem essa ferramenta chamada o Livro dos Médiuns, que é uma grande ferramenta de auxílio àqueles que sofrem. Muita paz. Que Jesus abençoe.